Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Edson e hoje nós vamos terminar a aula sobre tecido epitelial do conteúdo de histologia para a turma, do pré-vestibular sólido, a turma especialmente do capa matutino. A gente começou o tecido epitelial na semana passada, então essa semana a gente vai terminar, finalizando então com o conteúdo de epitélio glandular. Só para fazer uma revisão rápida do tecido epitelial, vocês lembram que nós falamos, lá na primeira aula, que o tecido epitelial é formado por 3 subtipos. Tecido epitelial de revestimento, que a função vai ser revestir, superfícies de órgãos, tanto externa quanto interna, e também a superfície corporal. O tecido epitelial glandular, que vai ter a função de produzir e secretar secreções. E também o tecido epitelial conhecido como neuroepitélio, que vai ter a função de estar associado a neurônios que vão possibilitar uma interação dos seres vivos com o ambiente no qual eles estão inseridos. Esse neuroepitélio vai aparecer principalmente nos órgãos sensoriais. Mas o tema de hoje então vai ser para a gente tratar sobre o tecido epitelial glandular. Inicialmente a gente tem que saber a função do tecido epitelial glandular. A função dele então vai ser produzir e secretar substâncias. Então ele vai ser formado por células específicas em produzir um conteúdo, geralmente vai ser um conteúdo líquido, formado também com a presença de água, e essas substâncias vão ser secretadas para algum local. E qual a origem desse tecido epitelial? Todo tecido epitelial, então toda glândula do tecido epitelial glandular se origina de um epitélio de revestimento. Então, durante a origem embrionária, toda a glândula inicialmente fazia parte de um epitélio de revestimento. Vamos prestar atenção então aqui, nesse esquema de desenvolvimento de uma glândula. Então, nós tínhamos inicialmente um tecido epitelial de revestimento. Esse tecido epitelial de revestimento está apoiado em um tecido conjuntivo subjacente. Lembrem daquilo que nós falamos. Todo tecido epitelial está apoiado em um tecido conjuntivo. Porque é a partir desse conjuntivo aqui, que está em rosa, que vai ocorrer a oxigenação e a nutrição do tecido epitelial. Lembrando que os tecidos epiteliais não apresentam vasos sanguíneos. E separando o epitélio de revestimento, nós temos essa camada aqui, formada pela lâmina basal. A lâmina basal tem a função específica de ajudar no processo de filtração dessas substâncias que vão passar do tecido conjuntivo para o tecido epitelial e também ajuda na adesão do epitélio ao tecido conjuntivo. Mas vamos voltar então aqui na formação das glândulas. A glândula origina de um epitélio de revestimento. Esse epitélio de revestimento então vai começar a proliferar. E à medida que ele vai proliferando, olha lá, esse epitélio vai adentrando para dentro do tecido conjuntivo, formando essa estrutura aqui que a gente chama de broto de uma glândula. Olhem aqui agora nessa figura, a gente consegue observar que aquele broto da glândula cresceu. Então essas células do tecido epitelial agora cresceram para dentro do tecido conjuntivo. E são essas células aqui que vão se diferenciar em glândulas. Existem 2 tipos de glândulas, a glândula exócrina e a glândula endócrina. Caso aquelas células que formarão a glândula se diferenciem numa glândula exócrina, a glândula exócrina, como a gente vai ver daqui a pouco, ela vai produzir secreções e vai lançar essas secreções para o meio externo do corpo ou então para dentro da cavidade de um órgão. Essa porção aqui da glândula exócrina que foi formada então é chamada de adenômero. O adenômero é a porção secretora, é a porção que vai produzir a secreção. E uma glândula é chamada de exócrina por quê?
porque ela não vai perder a comunicação com o tecido epitelial que deu origem a essa glândula. Então, se a gente observar aqui, ó, acima, nós temos o tecido epitelial que deu origem a essa glândula exócrina. Essa glândula tem uma região que produz a secreção, que é chamada de adenômero, e para continuar ligando essa porção secretora com o tecido epitelial, algumas células lá, ó, do broto da glândula vão se diferenciar numa região chamada de ducto. Então, o ducto é a porção que vai conduzir a secreção para fora, né? E esse ducto, então, conduz essa secreção que vai vir do adenômero. Então, toda glândula exócrina é composta de duas porções. Uma porção que produz a secreção, que é chamada de adenômero, e uma porção que vai conduzir essa secreção, né, que é chamada de ducto. É o ducto que vai ligar o adenômero com o tecido epitelial de revestimento que originou a glândula. Então, a gente pode concluir que toda glândula exócrina, sem exceção, vai apresentar um ducto. Olhem aqui agora. Se a glândula que foi formada vai originar uma glândula endócrina, a glândula endócrina ela vai perder a comunicação com o epitélio, né, de revestimento. Então, na glândula que vai ser chamada de glândula endócrina, ela não tem aquela porção que conduz a secreção, que é chamada de ducto. Todas as células que formaram, então, né, a região da glândula endócrina, elas vão ser formadas aqui, ó, pelo adenômero, que vai ser a região, então, que vai produzir e secretar essa substância. Já então que uma glândula endócrina não apresenta ducto, o que é que vai acontecer? Essa secreção vai ter que ser lançada dentro do próprio tecido conjuntivo onde a glândula endócrina ficou localizada. Essa secreção, então, provavelmente, vai cair, né, dentro de um capilar sanguíneo. Então, durante o processo de formação das glândulas endócrinas, a porção em amarelo aqui, que é o adenômero, ela vai ficar rodeada, né, por capilares sanguíneos. Uma vez que o adenômero, então, produz a secreção, essa secreção vai ser lançada aqui dentro do capilar sanguíneo e vai poder, então, né, chegar em todas as regiões do corpo. A glândula que é endócrina, ela pode ser de dois tipos. Se as células ficarem emaranhadas aqui, ó, junto com capilares, como se fossem os capilares formando cordões ao redor do adenômero, então a glândula vai ser chamada de glândula endócrina do tipo cordonal. Praticamente, né, quase todas as nossas glândulas endócrinas têm essa disposição aqui chamada de cordonal. Mas existem algumas glândulas, né, aliás, apenas uma glândula endócrina, que ao invés de formar esses cordões aqui, ó, de adenômeros associados com capilares, essa glândula vai formar uma estrutura, tá vendo, ó, como se fosse uma bola de futebol. Imagina então, né, que o couro de uma bola de futebol seria a região formada pelo adenômero, que vai produzir a secreção, e o espaço da bola de futebol, onde tem, né, o ar, vai ser uma região lá da glândula, ó, onde vai ficar esse conteúdo que ela secreta. Os hormônios, então, né, vão ficar nessa região. Posteriormente, ó, que o adenômero produz o hormônio e coloca ele aqui dentro dessa vesícula, né, ou também chamado de folículo, esse hormônio vai ser absorvido aqui, ó, pelos capilares. Mas primeiro ele é jogado dentro da cavidade dessa vesícula. Então a glândula endócrina, né, que vai formar uma vesícula ou folículo, ela é chamada de glândula endócrina folicular. A única glândula endócrina folicular que nós temos no nosso corpo é a tireoide. Por isso que a gente fala, né, lá na fisiologia, que a glândula tireoide é formada por folículos tireoidianos.
todas as outras glândulas endócrinas do nosso corpo vão ser do tipo cordonal. Em termos de características gerais, uma glândula pode ser unicelular ou pluricelular. A gente também só tem um tipo de glândula, unicelular. Como o próprio nome já fala, uma glândula unicelular é aquela que é formada apenas por uma única célula. As glândulas que são pluricelulares, elas são formadas, por vários tipos de células. A única glândula unicelular que tem no nosso corpo é a célula caliciforme. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Então, em termos, de tipos morfológicos de glândulas, nós vamos ter 3 tipos de glândulas. Glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas anfícrinas. As glândulas que são chamadas de exócrinas, que são aquelas que nós falamos no slide anterior, que possuem ducto, e o ducto continua ligado ao tecido epitelial que deu origem a essa glândula, elas vão lançar o produto de secreção dela no meio externo ou então no interior de uma cavidade. Então, nós temos, por exemplo, as glândulas sudoríparas, elas vão produzir o suor, que vai ser lançado na superfície da nossa pele, então é no meio externo. As glândulas lacrimais também vão produzir lágrima, que vai o quê? Lubrificar e ajudar na proteção para os nossos olhos, então também foi para o meio externo. E temos as glândulas estomacais. As glândulas estomacais eu coloquei aqui como um exemplo, de glândulas que vai produzir secreções e vão lançar no interior de uma cavidade. No caso, a cavidade estomacal. Lá no estômago, por exemplo, nós temos glândulas exócrinas que vão produzir o pepsinogênio, que vai ser convertido, na enzima pepsina, que vai iniciar a digestão das proteínas. Nós temos também as glândulas produtoras de muco e as glândulas lá produtoras de ácido clorídrico e também do fator intrínseco, que lá na aula de sistema digestório nós vamos ver que esse fator intrínseco vai ser essencial para a absorção da vitamina B12. O segundo tipo de glândulas, que foi mostrado lá também no slide anterior, são as glândulas endócrinas. Então as glândulas endócrinas são aquelas que perderam o ducto durante o desenvolvimento. Elas então não fazem mais conexão com o tecido epitelial que deu origem, a elas. Então essas glândulas vão lançar o produto de secreção em vasos sanguíneos. Essas secreções são conhecidas como hormônios. Nós vamos ter como exemplo, então, a tireoide, a hipófise, especificamente a região da adena e da neurohipófise, e as glândulas suprarrenais, ou também conhecidas como adrenais, que ficam lá, superiormente aos rins. E existem determinadas glândulas que elas têm parte dela que é exócrina e parte dela que é endócrina. Quando uma glândula tem uma parte endócrina e outra exócrina, a gente chama ela de glândula anfícrina. A gente também pode chamá-las de glândula mista, além de usar a denominação de glândula anfícrina. Então, a glândula anfícrina ou mista associa os 2 tipos de secreção anterior. Então, ela tem uma parte endócrina e outra exócrina. Exemplos de glândulas anfícrinas que nós vamos ter no nosso corpo, então, o fígado, o pâncreas e os testículos. Aqui então, nessa figura, está mostrando para a gente a célula caliciforme, que é um exemplo de glândula exócrina unicelular. Ou seja, se ela é exócrina, ela vai lançar o produto de secreção dela, para dentro de uma cavidade, aqui no caso da célula caliciforme, que é uma glândula unicelular. E unicelular só tem uma célula. Aqui está mostrando um esquema, aqui ao lado direito, de uma célula caliciforme. Essa célula caliciforme, então, tem o núcleo na região mais basal dela e na região, então, apical, onde tem o citoplasma, a gente observa aqui, várias gotículas, de mucinogênio. Esse mucinogênio que está aqui, ao ser secretado, vai se converter na mucina, que é o muco, propriamente dito.
Essas glândulas estão presentes na traqueia, ajudando, por exemplo, na produção de muco, que vai ajudar na retenção de impurezas, né, nas nossas vias aéreas superiores. Quando a gente respira, então, grande parte de partículas de impureza, assim como também micro-organismos, ficam retidos nesse muco, e o batimento ciliar da traqueia vai fazer com que esse muco seja expulsado. Ele vai em direção à nossa boca e a gente vai deglutindo ele ao longo do dia. Aqui do lado esquerdo nós temos, né, um corte histológico do intestino, mostrando uma porção rica em glândulas, né, exócrinas unicelulares. Então, cada bolotinha dessa que a gente está vendo aqui, ó, de aspecto mais esbranquiçado, é uma célula caliciforme. O intestino é um órgão bem rico em células caliciformes. Essas células caliciformes vão produzir muco, que vai ajudar no processo de formação e de movimentação, né, das nossas fezes. Os outros tipos de glândulas, então, elas vão ter vários tipos de células. Que são as glândulas, então, que nós chamamos, né, de glândulas exócrinas multicelulares. A gente vai classificar essas outras glândulas exócrinas multicelulares segundo alguns critérios. O primeiro critério que a gente vai utilizar aqui para denominar uma glândula exócrina multicelular é em relação ao produto de secreção dela. Qual é a natureza dessa secreção? Natureza bioquímica, né, da secreção que vai ser produzida pela glândula exócrina multicelular. Essa glândula, então, ela pode ser uma glândula mucosa. Quando uma glândula é mucosa, ela vai produzir e secretar glicoproteínas, ou seja, é como uma célula caliciforme, produz e secreta muco. Esse muco, né, bioquimicamente, ele é formado por carboidratos ligados a proteínas, por isso que a gente chama de glicoproteína. Um exemplo de glândulas mucosas são as glândulas encontradas na parede do nosso esôfago. Essas glândulas mucosas vão produzir muco para ajudar, né, a lubrificar o canal esofágico para facilitar a descida dos alimentos durante o processo de deglutição. As glândulas que são chamadas de glândulas serosas, elas vão produzir e secretar proteínas. Olha lá. Então o conteúdo delas, né, vai ser formado somente por proteína. Exemplo de glândula serosa, então, vão ser a glândula parótida. As parótidas são as glândulas, né, salivares maiores que nós temos, localizadas aqui um pouquinho abaixo, né, e anteriormente à nossa orelha. Mesmo sendo as glândulas salivares que são as maiores, elas não produzem a maior parte da saliva. E essa parótida, no caso aqui, ela vai ser responsável por secretar aquela enzima amilase salivar, também conhecida como pitialina. Como é a enzima, né, é uma proteína, então por isso que a parótida é uma glândula chamada de serosa. Outro exemplo de glândula serosa vai ser o pâncreas. Então o pâncreas, né, ele é uma glândula mista, mas a parte exócrina dele vai ser serosa. Então o pâncreas vai ser responsável, né, por secretar as enzimas que vão fazer a digestão final dos produtos, né, que nós vamos nos alimentar. Então nós temos lá, por exemplo, o quê? A amilase pancreática, que termina de digerir o amido. Nós vamos ter a lipase pancreática, que vai fazer a digestão dos lipídios, e uma grande quantidade, né, de proteases, que vão fazer a digestão final das proteínas. Todas essas enzimas pancreáticas, então, são formadas por proteínas. Então, ela é uma glândula serosa. E existem algumas glândulas, né, que são seromucosas. Quando uma glândula é seromucosa, uma porção da glândula vai secretar glicoproteínas e outra porção da glândula secreta, né, proteínas. Ou seja, secreta muco e também proteínas. Um exemplo de glândula que nós temos que é seromucosa é a submandibular. A submandibular é uma glândula, então, como o próprio nome já fala, fica na região aqui abaixo da nossa mandíbula. Ela vai produzir, então, uma secreção seromucosa. A parte serosa dela também vai ser constituída pela enzima amilase
salivar, que vai fazer também a digestão inicial do amido na boca, e a parte proteica dela, aliás, a parte proteica, essa que eu falei, e a parte, né, de glicoproteína dela é a produção de muco, que vai ajudar também, né, na umidificação do alimento ingerido. E quanto à forma de liberar, né, a sua secreção. Quanto à forma de liberar a secreção, as glândulas são classificadas em 3 tipos. Elas podem ser merócrinas, holócrinas ou apócrinas. Uma glândula merócrina, o primeiro tipo aqui, é aquela que vai liberar apenas seu produto de secreção. Ela produz a secreção dela e na hora que ela lança essa secreção para fora, né, através do ducto, somente o produto vai sair. Quase todas as nossas glândulas exócrinas são merócrinas. Lançam apenas o produto de secreção dela, né, para fora. Exemplos, então, de glândulas merócrinas: o pâncreas, a parótida, a sudorípara, a lacrimal, a parte, né, exócrina também lá do fígado. A glândula holócrina, por sua vez, olha o que vai acontecer. Toda a porção celular da glândula vai ser liberada junto com a secreção. Então, praticamente, a glândula, né, ela deixa de existir, porque as células que estão formando a glândula também são lançadas para fora junto com a secreção. O exemplo clássico dessas glândulas são as glândulas sebáceas. Então, né, nós só temos no organismo humano a glândula sebácea como exemplo de glândula holócrina. O que vai acontecer então para essa glândula, né, regenerar após ela ser totalmente secretada junto com o produto dela? Existem algumas células mais profundas que são células tronco, né? Essas células tronco têm alta capacidade proliferativa, elas vão regenerar a glândula sebácea então. E por último, quanto ao modo de liberação da secreção, nós temos as glândulas chamadas de apócrinas. A glândula que é apócrina, ao liberar a secreção dela, algumas partes, né, do citoplasma da glândula também vão ser secretadas. Essas partes, então, do citoplasma saem junto com a secreção. E só existe um exemplo também de glândula apócrina na espécie humana, que vai ser o quê? As glândulas mamárias. Então, no momento, né, que a criancinha está lá sugando o seio da mãe, o leite sai e junto com o leite, que é um produto de secreção, vai sair pequenas porções do citoplasma dessas glândulas mamárias. Aqui nós temos um esquema, então, mostrando os 3 tipos de glândula. No primeiro esquema lá, ó, está mostrando a glândula holócrina. Então, na glândula holócrina, as células vão desintegrando aqui no meio, ó, e vão sendo expulsas junto com a secreção. Como eu falei para vocês, existem algumas células tronco mais profundas. Essas células tronco vão fazendo mitose depois para proliferar e regenerar a glândula holócrina. Lembram lá qual é a glândula que é exemplo de glândula holócrina? Vão lá, quem sabe responder? Isso, a glândula o quê? Sebácea. A glândula merócrina, como a gente vê aqui pelo esquema, ó, ela produz a secreção dela e ao lançar para fora, apenas a secreção é liberada. Lembra lá? Quase todas as nossas glândulas exócrinas são do tipo merócrina. Lançam só o produto de secreção. E por último, olha aqui, a glândula apócrina. A glândula apócrina, na hora que ela produz a secreção dela, ela libera essa secreção em pequenas porções do citoplasma. Só tem um exemplo também de glândula apócrina na espécie humana. Quem lembra qual é? Lembraram? Vai ser o quê? A glândula mamária. É o único exemplo de glândula apócrina. Vamos entrar então agora nas glândulas endócrinas. Então, como nós falamos lá no começo, a glândula endócrina ela originou de um tecido epitelial de revestimento, mas ela perdeu a conexão com esse epitélio de revestimento.
Então ela não apresenta ducto, ou seja, não apresenta aquela região que liga o adenômero, que é a porção que produz a secreção, com o epitélio que deu origem a ela. Então essa secreção vai ficar liberada, né, no sangue ou nos vasos linfáticos. E eu vou mostrar para vocês um esquema, então, aqui, ó, uma animação de como que acontece, né, essa secreção. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora, né, vai vir, por exemplo, a partir de um impulso nervoso. Então, pode ser um neurotransmissor ou pode ser um outro hormônio também produzido por um neurônio. Olhem lá o que vai acontecer. A molécula sinalizadora está lá. Quando ela é liberada, ela vai ligar em proteínas que estão aqui, ó, na membrana plasmática da glândula. Aqui está mostrando uma célula-alvo da glândula, então. Então, vem uma molécula sinalizadora, que é essa bolinha em vermelho, olha lá, e se liga em um receptor, né, presente na membrana plasmática da glândula. Essa glândula, então, quando ela recebe uma sinalização, ela vai produzir a secreção dela, que é o hormônio. No caso, essas 3 bolinhas aqui, ó, em azul. Uma vez que ela produziu o hormônio, né, através desse sinalizador, ela vai liberar esse hormônio. Reparem lá que o hormônio vai ser liberado, ó, e vai cair em um vaso sanguíneo ou linfático. Olhem aí. Pronto. Então, né, a célula-alvo de uma glândula tem que receber uma sinalização, produz o hormônio e lança o hormônio lá dentro de um vaso sanguíneo. Essas glândulas, né, que são glândulas endócrinas, elas podem ter secreção chamada de endócrina. Quando a secreção é endócrina, ela vai ser lançada, então, né, dentro de um vaso sanguíneo. Essa secreção, então, é considerada um hormônio. A glândula também endócrina pode ter uma secreção parácrina. Quando ela tem uma secreção parácrina, ela vai liberar essa secreção e essa secreção vai atuar nas células que estão próximas a essa célula que secretou. Então, por isso que é chamada de parácrina. Para é um prefixo, né, muito usado em biologia, e o para quer dizer ao lado. Então, parácrina estimula as células que estão ao lado. E secreção chamada de autócrina é quando, né, a célula vai produzir uma secreção e essa secreção vai atuar em um receptor da membrana plasmática da própria célula. Então, né, vai ser como se ela estivesse produzindo algo para estimular ou inibir ela mesma. Em relação aos hormônios, né, que vão vir dessas secreções aqui da glândula endócrina, eles podem ser peptídeos. Quando um hormônio é chamado de hormônio peptídeo, ele é formado apenas, né, por aminoácidos. Então, nós vamos ter como exemplo aqui o hormônio do crescimento, né, que vai ajudar no crescimento e na mitose das nossas células. A ocitocina é um hormônio também, ó, peptídico, que vai ajudar na contração do útero durante o parto e também ajuda na contração, né, das glândulas mamárias para poder fazer a ejeição do leite. Então, exemplo de hormônio peptídeo aqui, hormônio do crescimento e a ocitocina. Exemplo de hormônio proteico. Bioquimicamente, a gente fala que uma proteína, né, é denominada proteína quando ela tem a partir de 51 aminoácidos. Então, até 50 aminoácidos unidos entre si através de ligação peptídica é um peptídeo. De 51 aminoácidos em diante, a gente vai falar então que é uma proteína. Exemplo de hormônios proteicos que nós temos, a insulina. Inclusive, né, a insulina é a menor proteína descrita. Ela tem exatamente 51 aminoácidos. Outro hormônio proteico, né, que nós vamos ter vai ser a colecistoquinina, que vai ajudar no processo de digestão. Existem também hormônios que são chamados de hormônios esteroides. Um hormônio esteroide é aquele, né, que derivou de uma molécula de